No livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 18, São João descreve uma visão apocalíptica onde todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebem uma marca na mão direita ou na testa. Esta marca, conhecida como o sinal da besta, é associada ao número 666 e tem sido fonte de medo e especulação ao longo dos séculos. A Bíblia fala claramente que temos um inimigo que não planeja nada de bom para nós. O diabo é descrito como um ladrão que vem para roubar, matar e destruir, João 10:10. Ele usa muitas estratégias para alcançar seus objetivos, mas Deus nos deu a oração e sua palavra como armas poderosas para resistir a esses ataques. Efésios 6:11-17. Ao longo da história, surgiram várias interpretações sobre o sinal da besta. Durante a Idade Média, muitos acreditavam que figuras poderosas como imperadores e papas poderiam ser a besta devido ao seu poder e influência. Nos tempos modernos, com o avanço da tecnologia, algumas pessoas especulam que microchips e outras formas de vigilância podem ser o cumprimento dessa profecia. Uma passagem importante para entendermos essa interpretação é a advertência de São Paulo sobre o homem do pecado, que se exaltará acima de tudo que é chamado Deus. Segundo os Tessalonicenses 2:3-4. Isso tem levado muitos a associarem líderes políticos e tecnológicos contemporâneos com essa figura apocalíptica. No entanto, é importante lembrar que nem todas as ações humanas são influenciadas por demônios, como nos alerta a carta aos Gálatas. Muitas vezes, os pecados são fruto da natureza humana, da carne, que luta contra o espírito. Gálatas 5:16-21. Esta luta interna é uma parte essencial da compreensão de como o mal se manifesta no mundo. A influência dessa profecia vai além das esferas religiosas, penetrando na cultura popular, literatura, filmes e teorias da conspiração modernas. Livros como O Exorcista e filmes como A Profecia usaram o conceito do sinal da besta para criar narrativas aterrorizantes que capturam a imaginação do público. Além disso, o medo do sinal da besta e da dominação global pelo anticristo se tornou um tema recorrente em várias teorias da conspiração. Alguns acreditam que organizações internacionais, como a ONU ou grandes corporações, fazem parte de um plano maligno para implementar o controle mundial predito no Apocalipse. Entretanto, devemos sempre voltar à Bíblia para uma perspectiva equilibrada. Como diz o Salmo 23, mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, pois Deus está conosco. Salmo 23:4. Esta passagem nos lembra que, apesar das interpretações e teorias, nossa fé em Deus nos dá força e proteção contra qualquer mal. Assim, o sinal da besta permanece um tema fascinante e relevante, refletindo nossos medos e esperanças em um mundo em constante mudança. É um lembrete poderoso da luta contínua entre o bem e o mal e da importância de mantermos nossa fé e vigilância. A relação entre política e religião é tão antiga quanto as próprias civilizações. Desde os tempos dos faraós egípcios, que eram considerados deuses na terra, até os reis europeus que governavam por direito divino, a religião sempre teve um papel crucial na legitimidade e na autoridade política. Na Bíblia vemos vários exemplos dessa interação. No Antigo Testamento, profetas como Samuel e Elias tinham influência significativa sobre os reis de Israel, aconselhando-os e, às vezes, repreendendo-os em nome de Deus. 1 Samuel 15, 22 e 23, 1 Reis 18, 17 e 18. O Império Romano, por exemplo, usava a religião como ferramenta de controle e coesão social. O imperador era visto como um deus, e essa divindade era essencial para a manutenção da ordem e da lealdade entre os súditos. Mais tarde, com a conversão de Constantino ao cristianismo, o cristianismo se tornou a religião oficial do império, moldando a política e a cultura de Roma e da Europa por séculos. Nos tempos modernos, a influência religiosa continua presente em diversas formas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a religião desempenha um papel significativo na política.
Presidentes frequentemente mencionam Deus em seus discursos e políticas são, muitas vezes, moldadas por valores religiosos. Um exemplo notável é o movimento pelos direitos civis liderado por figuras religiosas como Martin Luther King Jr., que usou princípios cristãos para lutar contra a segregação racial. Em países como a Polônia e a Irlanda, a Igreja Católica tem uma forte influência sobre a política local. Questões como o aborto e o casamento entre pessoas do mesmo sexo são profundamente influenciadas pelas doutrinas da Igreja. A encíclica Laudato Si do Papa Francisco, que aborda questões ambientais, também teve impacto global, influenciando debates sobre mudanças climáticas e políticas ecológicas. A mistura de política e religião frequentemente gera controvérsias e conflitos. Um dos exemplos mais notáveis é a teocracia iraniana, onde o líder supremo é um clérigo, e a política é profundamente entrelaçada com a interpretação religiosa do Islã. Isso tem levado a tensões tanto internas quanto externas, especialmente em questões de direitos humanos e liberdades individuais. Nos Estados Unidos, a decisão da Suprema Corte no caso Roe v. Wade, que legalizou o aborto, provocou uma divisão profunda e duradoura entre grupos religiosos e seculares. A oposição religiosa ao aborto continua a influenciar a política americana, resultando em legislação que tenta restringir o acesso ao procedimento. Outro exemplo é a Índia, onde a ascensão do nacionalismo hindu tem levado a conflitos religiosos e políticas que marginalizam minorias religiosas como os muçulmanos e os cristãos. A política de Hindutva busca reforçar a identidade hindu na sociedade indiana, levando a tensões e violência interreligiosa. Esses exemplos mostram como a interação entre política e religião pode ser tanto uma força para o bem, promovendo justiça e igualdade, quanto uma fonte de conflito e divisão. É essencial que as sociedades encontrem um equilíbrio que permita a expressão religiosa sem comprometer os direitos e liberdades individuais. A complexidade dessa relação está enraizada na natureza humana e na busca por significado e ordem em nossas vidas. A fé oferece um senso de propósito e moralidade, enquanto a política organiza e administra a vida em comunidade. Quando essas duas forças se encontram, o resultado pode ser tanto a construção de um mundo mais justo quanto a perpetuação de divisões e conflitos. Portanto, devemos estar vigilantes e procurar sempre a sabedoria e o discernimento que vem da fé e da razão, como nos ensina a Bíblia em Tiago 1:5. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. A relação entre política e religião continuará a ser um tema crucial e desafiador, exigindo de nós um entendimento profundo e uma abordagem equilibrada para construir um futuro mais harmonioso. Em tempos recentes, diversos líderes políticos foram associados ao sinal da besta por críticos e teóricos da conspiração. Essas associações, muitas vezes baseadas em medo e desinformação, refletem a persistente influência das profecias bíblicas na imaginação coletiva. Vejamos alguns exemplos notáveis. Um dos casos mais discutidos foi o do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Durante seus mandatos, surgiram várias teorias alegando que ele poderia ser o anticristo. Essas alegações eram baseadas em interpretações de suas políticas e discursos, bem como em preconceitos políticos. No entanto, nenhuma evidência concreta jamais foi apresentada para sustentar essas afirmações. Outro líder frequentemente mencionado é o presidente russo Vladimir Putin. Sua postura autoritária e as ações militares na Ucrânia e na Síria alimentaram especulações sobre seu papel em eventos apocalípticos. A retórica nacionalista e a centralização de poder em torno de sua figura contribuíram para essas teorias. Novamente, é importante distinguir entre a realidade política e as conjecturas baseadas em interpretações religiosas extremas. O presidente chinês Xi Jinping também foi alvo de tais teorias,
especialmente devido ao controle rigoroso do Partido Comunista Chinês sobre a vida social, política e religiosa no país. A perseguição de minorias religiosas e a implementação de sistemas de vigilância em massa foram interpretadas por alguns como sinais do cumprimento das profecias apocalípticas. Algumas decisões políticas são vistas como possíveis sinais de um cumprimento profético. Por exemplo, o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel pelo governo dos Estados Unidos em 2017 foi considerado por muitos cristãos evangélicos como um passo significativo em direção ao cumprimento das profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. Outra decisão controversa foi a implementação de tecnologias avançadas de vigilância e controle social. Em lugares como a China, o uso de reconhecimento facial e a criação de um sistema de crédito social têm sido vistos por alguns como a concretização do sinal da besta, onde ninguém pode comprar ou vender sem a marca do governo. Na União Europeia, as políticas de integração e a criação de uma identidade digital para os cidadãos também levantaram preocupações semelhantes entre os teóricos da conspiração. A ideia de um governo global, onde todos são monitorados e controlados, ressoa com as descrições apocalípticas encontradas no livro de Apocalipse. Essas interpretações, no entanto, devem ser vistas com cautela. As políticas mencionadas frequentemente têm objetivos práticos, como a segurança nacional ou a eficiência administrativa. Aprofundar-se nessas teorias pode levar a um entendimento distorcido dos eventos atuais e a propagação de medo infundado. Considerando as tendências atuais, o que o futuro reserva em relação ao sinal da besta na política mundial? Primeiramente, é provável que as teorias da conspiração continuem a prosperar, especialmente em tempos de incerteza política e econômica. A internet e as redes sociais facilitam a disseminação rápida de desinformação, alimentando medos e preconceitos. A evolução tecnológica certamente desempenhará um papel significativo. O avanço em biotecnologia, inteligência artificial e vigilância digital pode aumentar as preocupações sobre a perda de privacidade e liberdade. Líderes políticos e empresas tecnológicas serão constantemente vigiados e criticados por suas ações, algumas das quais serão interpretadas como passos em direção a um futuro distópico previsto na Bíblia. No entanto, é importante lembrar das palavras de Jesus em Mateus 24:36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Esse versículo nos lembra que, apesar das especulações, o tempo exato dos eventos apocalípticos está além do nosso conhecimento. O papel da educação e da conscientização também será crucial. Promover uma compreensão equilibrada e informada das profecias bíblicas e dos eventos políticos ajudará a combater a desinformação e a paranoia. Líderes religiosos têm a responsabilidade de guiar suas comunidades com sabedoria e discernimento, destacando a importância da fé e da esperança em tempos de incerteza. Em última análise, a interação entre política, tecnologia e religião continuará a moldar o cenário global. Nossa tarefa é permanecer vigilantes, informados e firmes na fé, lembrando sempre que, independentemente dos desafios que enfrentamos, Deus está no controle. Como está escrito em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Portanto, ao olharmos para o futuro, devemos fazê-lo com confiança e esperança, sabendo que, seja qual for o caminho que o mundo tome, a promessa de Deus permanece firme e verdadeira. Considerando as tendências atuais, o que o futuro reserva em relação ao sinal da besta na política mundial? Primeiramente, é provável que as teorias da conspiração continuem a prosperar, especialmente em tempos de incerteza política e econômica. A internet e as redes sociais facilitam a disseminação rápida de desinformação, alimentando medos e preconceitos. A evolução tecnológica certamente desempenhará um papel significativo.
O avanço em biotecnologia, inteligência artificial e vigilância digital pode aumentar as preocupações sobre a perda de privacidade e liberdade. Líderes políticos e empresas tecnológicas serão constantemente vigiados e criticados por suas ações, algumas das quais serão interpretadas como passos em direção a um futuro distópico previsto na Bíblia. No entanto, é importante lembrar das palavras de Jesus em Mateus 24:36. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Esse versículo nos lembra que, apesar das especulações, o tempo exato dos eventos apocalípticos está além do nosso conhecimento. O papel da educação e da conscientização também será crucial. Promover uma compreensão equilibrada e informada das profecias bíblicas e dos eventos políticos ajudará a combater a desinformação e a paranoia. Líderes religiosos têm a responsabilidade de guiar suas comunidades com sabedoria e discernimento, destacando a importância da fé e da esperança em tempos de incerteza. Em última análise, a interação entre política, tecnologia e religião continuará a moldar o cenário global. Nossa tarefa é permanecer vigilantes, informados e firmes na fé, lembrando sempre que, independentemente dos desafios que enfrentamos, Deus está no controle. Como está escrito em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Portanto, ao olharmos para o futuro, devemos fazê-lo com confiança e esperança, sabendo que, seja qual for o caminho que o mundo tome, a promessa de Deus permanece firme e verdadeira.